Amados, hoje nós vamos ouvir a palavra de Deus através de um jovem. Hoje é dia dos pais, então nós gostaríamos de ouvir a palavra de um dos nossos filhos. O Vitor é o líder da rede de jovens e ele tem sido uma bênção em nossa vida, tem nos ajudado a pastorear o rebanho de Deus por muitos anos. O Senhor tem lhe dado sabedoria, tem lhe dado graça. Eu queria convidar o Vitor aqui para que possa fazer a leitura da palavra de Deus. Depois nós vamos trazer as ofertas e os dízimos. E ele tem a alegria hoje também de ter seus pais aqui, o Saide, a Adriana e parte da família. Então, enfim, é uma joia preciosa que o Senhor tem nos dado para ajudar a pastorear não somente os jovens, mas ajudar a pastorear a igreja. E queremos que essa nova geração vá se preparando para um grande avivamento que está chegando. Tem uma coisa muito boa vindo e tem sido colocado na mão dessas pessoas que temem ao Senhor, que são jovens e que têm dedicado a vida para fazer o melhor. Por isso queremos orar para que nessa noite possamos ouvir a voz de Deus através do Vitor. Pai, quero te agradecer pela vida do Vitor, quero te agradecer pela vida da Thaís, sua esposa. E nesse momento, ó Pai, nossos corações se abrem para ouvir a Tua voz através da boca desse jovem que tem nos ajudado a pastorear o rebanho de Deus a cada semana, a cada dia. Obrigado pelos testemunhos maravilhosos que temos ouvido, de pessoas que têm sido discipuladas, que têm sido tiradas das trevas e caminham agora na luz do Senhor, porque jovens como ele se dispuseram a fazer a obra e a ouvir o chamado bendito do Senhor. Que hoje o coração dele se dilate ainda mais para receber do Senhor e transmitir para nós o que vem da tua parte. Graças te damos em nome de Jesus. Boa noite. Pode abrir aí em Atos, livro de Atos, por favor. Capítulo 3, a partir do versículo 1. Atos 3, versículo 1. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo, na hora da oração, às 3 horas da tarde, ou a hora 9, dependendo da sua versão. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, então Pedro disse: "Olhe para nós." O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno ande." Segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhes tinha acontecido. Esse é o texto. Bom, então a gente leu o livro de Atos, né? Capítulo 3. Antes queria dar também os parabéns para os pais, né? Muito bom ser pai, vou ser um dia, né? Mas sou muito grato a Deus, meu pai está aqui, né? Eu não sei onde ele está, cadê meu pai? Tá, olha lá, aquele barbudo estiloso ali, é meu pai. Então, meu pai é mais descolado que eu, né? Ele é mais jovem que eu, se você for ver, né? Mas essa palavra que eu vou dar para vocês aqui, eu ministrei ontem nos jovens, então desculpa aí, gente, vai ouvir de novo, tá? Mas a gente dá uma melhorada sempre. E espero que Deus fale com vocês como falou comigo. E é interessante essa passagem do livro de Atos, né? Porque de tantas curas e milagres que a gente vê acontecendo na Bíblia, né? Jesus, parece que alguns são mais especiais, né? Porque Jesus curava milhares de pessoas, né? Os apóstolos também curavam, mas por quê? Algumas vezes parece que algumas curas elas são
parece especial, eles têm alguma coisa a mais. Não dizendo que apenas curar alguém é algo simples, banal, não, é sobrenatural, mas alguns momentos elas revelam algo além disso. Por espírito daquele tempo, das pessoas, alguma mudança do interior que precisava ser provocada, enfim. E essa é uma delas, né? Porque o Lucas, né, ele parou ali no capítulo 3 para relatar especialmente aquela cura. Então a gente vai entender um pouquinho do que estava acontecendo ali naquela época, por que ele parou, né, para relatar aquela cura, sendo que outras curas já estavam acontecendo. Não sei se vocês sabem, o livro de Atos, ele começa com... Jesus, ele tinha acabado de ressuscitar, ele ficou 40 dias aparecendo para os discípulos, e nessas aparições, ele disse para eles esperarem pelo Espírito Santo que seria derramado, e que depois que eles tivessem recebido o Espírito, eles iriam proclamar o Evangelho para todas as pessoas. E aí eles fizeram, esperavam, mas eles estavam ansiosos pelo reino de Deus, né? Bom, já tinha se cumprido tudo, agora só faltava restabelecer, né, o reino de Deus. Aí eles falavam, Senhor, quando é que vai ser estabelecido, né, a glória de Israel, né? Eles ainda não tinham entendido, né? Eu fico imaginando Jesus, né, olhando assim, nossa, que hora que eles vão entender, né? Será que Jesus fala, meu Deus? Não sei se ele fala, né? Ele fala, eu mesmo, né? Eu mesmo. Quando é que eles vão entender isso? Mas ele falou, calma, gente, não compete a vocês não precisam pensar nisso. Esperem pelo Espírito Santo. E quando ele descer, vocês vão entender tudo. E aí, quando o Espírito Santo desceu sobre eles... E, gente, as pessoas ficam imaginando o dia de Pentecostes, né? Como... Gente, não tinha banda para começar, né? Não tinha guitarra, não tinha bateria. Então, mais ou menos, eles estavam igual a gente aqui, ó, sentado, reunido, tranquilo. Alguém devia estar lendo a palavra, e o Espírito Santo simplesmente veio. E assim que ele veio, eles começaram a ficaram cheios dos dons do Espírito, e 1.000 pessoas foram acrescentadas naquele dia com a pregação de Pedro. E a palavra de Deus fala que muitos foram curados. Então, o capítulo 3 acontece logo depois disso, né? Eles tinham acabado de vivenciar essas curas, esses milagres, eles tinham recebido o Espírito Santo, eles estavam empolgados e começando a entender que o reino de Deus é um reino que é no invisível, ele é interior e não com a aparência exterior que eles esperavam, né? Esperavam que Jesus subjugasse o Império Romano, mas não era assim que Jesus iria fazer, né? E com ousadia eles estavam pregando para muitos. Mas subindo para o templo, né, na hora 9, não sei como é que está a sua versão aí, ou às 3 horas da tarde, eles encontraram ali um cara coxo, um mendigo, né, que estava ali há muitos anos, né, muitos anos. Parece pelo tempo verbal que coloca ali que não era desde alguns dias, era desde sempre mesmo. Então ele nasceu coxo e sempre era trazido para aquele lugar ali na porta do templo. E é interessante você entender tudo que está acontecendo ali, que as coisas começam a fazer mais sentido. Então, já vou fazer um merchan aqui, adquira o livro do pastor Wilson, né? Que você vai entender melhor a hora que você lê a Bíblia, né? O que está acontecendo ali, por onde eles estão passando, por que eles dão aqueles exemplos, enfim. Ali existiam 3 portas. E é engraçado como acontecem 3 coisas em 3 portas, em 3 horários de sacrifício. Não estou não estou apelando para a numerologia, pelo amor de Deus. Mas é engraçado, né? As coisas de Deus, elas são diferentes às vezes. Então haviam 3 portas. O primeiro pátio era o pátio dos gentios. Quem que eram os gentios? Gentios eram aqueles que não eram os judeus. Eles podiam acessar ali, aquela primeira porta. E ali eles acessavam a porta e poderiam ficar ali. Na segunda porta, acessavam, né, os judeus, mas as mulheres ficavam por ali. Elas não podiam avançar até a terceira porta, que era a última porta, a porta formosa. E aquele homem ficava nessa terceira porta, nessa terceira parte do templo. Só que ele não podia entrar, né? Que engraçado, ele ficava ali na porta, ele não tinha como entrar. Por quê? Naquela época, uma pessoa que era coxa, uma pessoa que tinha lepra, uma pessoa que tinha doença, ela era considerada impura. Ela era considerada pecadora, né? Em outra passagem a gente vê um cego de nascença e os discípulos perguntam. Os discípulos não, as pessoas ali, eu não lembro quem que pergunta. Senhor, quem que pecou para que ele fosse cego? E Jesus falou, não foi ninguém que pecou. Então a visão que as pessoas tinham olha, se fulano ali ele é manco, alguém teve um pecado muito grave, ele é pecador, ele é impuro, e essa pessoa era desprezada, era colocada à parte, ela não podia adentrar no lugar santo, né, aquele lugar do templo. Então aquele homem ficava ali, todos os dias mendigando, ele não podia entrar para adorar a Deus, porque essa impureza, né, o impedia de estar ali, né. Então você imagina como é que devia ser a cabeça daquele homem a respeito de Deus. Ele estava num lugar santo, num lugar onde se dizia ser a casa de Deus, num lugar onde se faziam os sacrifícios,
no lugar onde os homens de Deus frequentavam. Mas e ele? Deus não tinha olhos para ele? Deus não via a aflição dele? Não tinha um pedacinho para ele? Daquela glória, daquela presença de Deus? Talvez ele pensasse que realmente eu mereço isso, ou Deus não existe, ou estou aqui, seja o que Deus quiser, né? Tem gente que acredita em karma, né? Não sei no que você acredita. Mas, graças a Deus, existe um Pai que nos ama e que olha para a gente. Então, não sei se você está se sentindo desprezado hoje, de lado ou longe da presença de Deus. Eu quero te falar, Deus está olhando para aquele homem, Deus está olhando para você, Deus te trouxe aqui porque Ele se importa com você. Amém? Amém. Então, aquele homem lá, não sei se ele acreditava em Deus, mas provavelmente a visão sobre o Pai que ele tinha era uma visão totalmente diferente, de um Deus distante, talvez de um Deus inoperante, de um Deus que é para alguns e não é para outros, dos privilegiados. Porque aqueles sacrifícios que aquelas pessoas faziam, eles eram feitos em 3 horários diferentes também. Então haviam as 3 portas e existiam 3 sacrifícios, 3 horários. E a hora 9ª, que é equivalente às 3 horas da tarde, era o 3º momento de sacrifício. E aqueles homens faziam sacrifício de manhã, de tarde e de noite, religiosamente. De manhã, de tarde, no fim da tarde. De manhã, de tarde, no fim da tarde. Mas aqueles sacrifícios não eram suficientes para transformar a vida daquele homem. Isso é o que a religiosidade faz com a gente. Às vezes a gente acha que a gente está agradando a Deus, a gente acha que a gente está adorando a Deus, mas na verdade a gente só está cumprindo um protocolo, sem nenhum valor, sem nenhum poder, sem nada do Espírito de Deus, sem compaixão, sem amor. Então o que ele tinha dos homens? Só aquilo que os homens também tinham. O que eles podiam dar para ele? Daquilo que eles já tinham. Então quando ele mendigava, o que ele recebia? Ouro e prata. Algumas pessoas falam, né? Aquele homem era tão rico que ele só tinha dinheiro, né? Era mais ou menos isso. Era só isso que as pessoas conseguiam dar. Quando a gente coloca a esperança nas pessoas, quando a gente coloca a nossa esperança, e é por isso que eu não ponho esperança minha em governo, eu não coloco minha esperança em políticos, eu não coloco minha esperança em pessoas, porque aquilo que eu posso receber deles não é aquilo que pode me transformar. E aquilo que eles podem fazer pela sociedade não é aquilo que vai transformar a sociedade também. Porque onde eles conseguem ir? Eles conseguem ir até o limite humano. E ele vivia das migalhas, mas Deus não quer que a gente viva de migalhas. Só que Pedro e João, né, eles eram apóstolos, eles oravam todo o tempo, né, eles oravam todo o tempo, né? Por que será que eles subiram no templo, então? Se eles podiam orar em qualquer lugar, se eles podiam orar na casa, se eles já tinham recebido o Espírito Santo, por que eles foram lá naquele templo? Eles não oravam apenas 3 vezes ao dia, não estou falando de quantidade, estou falando de religiosidade. Já não havia mais religiosidade na interação deles com Deus. Eu acredito que eles foram levados pelo Espírito Santo ali. Porque Jesus, quando ele morreu, o véu foi rasgado. Havia um véu que separava, né? O sumo sacerdote entrava ali, só ele entrava, e aquele véu separava a gente da presença de Deus. Esse véu foi rasgado. E eles sabiam disso. Mas eu acredito que os apóstolos eles foram até lá para revelar que existia um sacrifício muito mais superior, o de Jesus Cristo. Bem no horário da hora do sacrifício tradicional, vamos dizer assim, eles foram nesse mesmo horário, para mostrar o que a oração religiosa e o sacrifício religioso não poderia fazer, mas só Jesus poderia fazer, e já tinha feito. Amém? E é interessante quando você para pensar em Pedro e João, porque Pedro e João não tem nada a ver, né? Eu não sei como é que eles andavam juntos, porque um era o discípulo amado, né? Calmo, tranquilo, ele sabia que Jesus amava. Já Pedro, né? Pedro era o cara que se esforçava para provar que amava Jesus. Ele queria provar tanto que ele amava Jesus mais do que os outros. João só entendia que não dava para amar Jesus mais do que ele nos ama, e ele recebia esse amor. E tem algumas uniões aí que só por Deus mesmo, né? Para Pedro é o cara que cortou a orelha do cara, né? Que andou sobre as águas, João tranquilo. Mas é interessante que quando você vê 2 pessoas juntas, a Bíblia sempre fala de 2, né, andando juntos, coisas poderosas acontecem. Pessoas que oram juntas, que permanecem juntas, independentemente da personalidade, independentemente da história delas. Pessoas que começam juntas em oração, a caminhar. Quando você encontra um amigo que fala amém para o seu sim, você fala sim para o amém dele, vocês andam junto, algumas coisas poderosas podem acontecer, como aconteceu com esses caras. Então eu te incentivo, encontre
um amigo que sempre ore com você, aquele amigo de verdade, fiel, né? Que vai permanecer contigo assim como Pedro e João, né? A palavra de Deus fala que é mais fácil você... Como é que é a passagem? Não, mas esse também é bom. Não vou falar que o pastor está errado, né? Também está certo. Mas é mais fácil você conquistar uma cidade fortificada do coração de um amigo ofendido. Ou seja, se você encontra um amigo que não se ofende, uma cidade fortificada é pouca coisa para você. Você consegue conquistar em 2 pessoas. E Jesus vai estar com você lá. Amém? Então esses caras que já tinham uma vida de oração estavam ali para evidenciar um sacrifício muito superior, não mais religioso, para mostrar o seguinte: já não existe mais hora santa de se orar, toda hora é santa, é santificada por Deus. Já não tem mais sacrifício a ser feito a favor de pecados, Cristo já fez. E todo o sacrifício que eu faço é como consequência do amor que Ele me deu. E comparado ao que Ele fez, é uma alegria. Já não existe lugar mais santo para se orar, porque onde eu piso os meus pés, esse lugar se torna santo. Então eu sou um carregador, um portador da glória de Deus ambulante. Onde eu estou, o templo de Deus está ali, né? Então tinha chegado aquilo que Jesus falou, o tempo onde as pessoas adorariam em espírito e em verdade. Lembra que Ele falou? Chegaria esse tempo, e estava chegando, eles estavam anunciando. E ali fora do templo, eles não tinham entrado ainda. Fora do templo, as pessoas estavam dentro do templo sacrificando, adorando a Deus, mas foi fora do templo que houve a adoração verdadeira e a cura, e um homem foi salvo ali fora, para mostrar que nas estruturas velhas aquilo já não era mais suficiente, e existia algo muito maior, que nem as portas dos templos conseguiriam aguentar. Quando vem o vinho novo, gente, ele rompe com o velho, com o odre velho, ele se expande, e o reino de Deus é assim, ele vem com essa força, ele entra e se expande, e as estruturas terrenas não conseguem conter. Amém? E aí eles estavam meio que dizendo o seguinte: olha, vocês adoram no templo, mas existe uma adoração muito superior. Vocês sacrificam no templo, mas existe um sacrifício muito superior. Embora sejam gloriosas essas construções e fervorosas orações, elas são ineficazes, porque é pura religiosidade. Então olhem aqui, bem diante dos olhos de vocês, o reino de Deus chegou, e ele não vem com a aparência exterior, não vem com a aparência que vocês estavam esperando. Então aquele homem, ao ser curado, ele não foi apenas curado no corpo dele, ele foi curado na alma e também no espírito. Porque quando foi curado no corpo, fantástico, glória a Deus, ele podia andar. Mas se ele estava curado no corpo, já não havia mais imperfeição e nada que impedisse ele de entrar no templo e adorar. 40 anos ali, sem poder entrar no templo e adorar. Então você imagina a alegria dele: eu posso andar, mas agora eu estou dignificado, agora eu posso cumprir o meu papel, eu sou um homem perfeito e eu posso andar, eu posso entrar no templo, eu posso entrar na presença de Deus. Então em Jesus Cristo não há doença, não há situação, não há espada, não há fome, não há nada que nos separe de entrar no templo da presença dele. Não há nada mais que nos separe. Então aqueles que sentem indignos, rejeitados pelo mundo, né? Não só aquele homem, mas hoje nossos rejeitados, indignos, hoje eles têm acesso a Deus. Se você não se sente merecedor, fantástico, você não é, boa notícia, eu também não sou, mas é pelos méritos de Jesus que a gente consegue entrar. E esse reino, gente, ele não é físico, é um reino totalmente espiritual. Então foi restaurada a dignidade daquele homem, e sim, ele poderia entrar no templo, e certamente a salvação entrou no espírito dele. E aquele homem descobriu que o véu não poderia ser mais costurado de volta. Uma vez rasgado, foi rasgado para sempre. Mas aqueles homens, eles ficaram chocados, né? Aqueles homens e mulheres, né? Eles ficaram chocados, falaram: gente, não é aquele cara que estava aqui sempre. Eles ficaram chocados com Pedro e com João. Não são aqueles, mais para frente eles falam assim: mas esse cara não é pescador? Esse cara, mas como assim? E aí falaram assim: não, esses são aqueles caras que andaram com Jesus. Aí eles falaram assim: parece mesmo as coisas que Jesus falava. Faz muito sentido agora. Deixa eu te falar um negócio.
Nós somos chamados para chocar essa terra, para deixar as pessoas espantadas, falarem assim: o que está acontecendo? Porque quando a pessoa se encontra com Jesus, ela começa a aparecer com ele. Gente, Jesus era revolucionário. Não a revolução política, a revolução do amor. Porque a realidade do reino de Deus, ela é chocante, ela é avassaladora. Ela confronta com a realidade do mundo, porque é uma realidade da fé, onde aquilo que é sobrenatural é normal. E homens comuns, como eu, como você, são os embaixadores desse reino. Então quem anda com Jesus é perceptível. Na hora que falaram assim: ah, mas aqueles caras são os que andavam com Jesus. Ah, então faz sentido. Se você estiver andando com Jesus, as pessoas vão começar a fazer isso para você. Ah, esse cara anda com Deus. Porque as coisas que eles estão falando, o quê? O Vitor? Ah não, só por Deus mesmo. Só por Deus. Eu tenho alguns amigos que recentemente, eu estou mais corajoso, né, agora. Tenho falado com eles. Tem um grande amigo meu, ele não está aqui, mas na hora que você olha a transformação na vida, você fala: o quê? Ele? Não é possível. E é esse espanto que a gente tem que causar nas pessoas. Quando a presença de Deus está com a gente começa a estabelecer o reino de Deus, ele começa a se chocar com o reino desse mundo, e as pessoas vão ficando assustadas: o que está acontecendo? Porque quem anda com Jesus é perceptível, não apenas na conduta, mas nos frutos. E o fruto do Espírito, ele nunca passa desapercebido. Nunca passa. Como uma candeia que você coloca no alto do quarto, não tem jeito, ela ilumina. E se Deus é o Deus do antigo, do novo, e a palavra diz que ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Se ele queria realizar aqueles milagres naquela época, ele quer realizar hoje. Se ele queria transformar a vida das pessoas ontem, ele quer transformar hoje. Se ele queria que as pessoas entrassem no templo da presença dele antes, ele quer que elas entrem hoje. Deus quer que você entre hoje. Deus quer que você avance hoje. Deus quer que você viva essas maravilhas, esses sinais hoje. Amém? E aquela porta era meio que um aviso, né, daquilo que pode ofuscar a nossa fé. Porque para viver essas coisas, gente, vocês têm que acreditar. Tem que ter fé. É impossível. Naturalmente nunca vai fazer sentido. Mas é tão engraçado que aquele que conhece a Deus não é aquele que entende, que busca com conhecimento, mas é aquele que obedece. Vocês já pararam para ler isso na Bíblia? A glória dos reis, né, é esquadrinhar, né, os mistérios. A de Deus é esconder. Porque Deus não é um Deus que se entende com entendimento, mas em obediência. E ele fala: aqueles que me obedecem me amam, e a esses eu me revelarei. Então você só conhece Deus obedecendo, é o único caminho. É engraçado isso, é diferente. E ele fala pra gente que é impossível agradar a Deus sem fé. Sabe? Eu fico imaginando o contraste daquela porta formosa. Sabe por que ela chama formosa? Porque ela era uma porta gigantesca, totalmente adornada, feita de ouro, dos materiais mais preciosos. Parece que mais de 20 homens eram necessários para abrir a porta. Uma porta gloriosa, uma construção gloriosa. E em contraste com aquela construção gloriosa, toda aquela riqueza, toda aquela glória dos homens, tinha ali um filho de Deus, 40 anos, sem poder andar, mendigando esmola, todos os dias. E ninguém via ele. A situação dele não mudava. Porque toda essa glória dos homens é uma glória passageira, uma glória externa, uma glória que não transforma a vida. Sabe, você fazer as coisas das glórias dos homens, você usar os recursos dos homens, você tem um limite. Você pode até se tornar uma pessoa melhor, mas pessoa só transformada só em Jesus. Você pode até melhorar a vida de alguém dando uma esmola, mas transformar a vida de alguém só em Jesus. Para fazer alguém andar, só em Jesus. Aquele que não tem esperança. E a história fala que aquela porta, ela brilhava tanto, que chegava a ofuscar. Não é engraçado isso? Todo aquele ouro, toda aquela prata, né? Então quantas coisas, né, das distrações vão surgir nas nossas vidas, tem surgindo para nos entreter, para nos tirar os olhos da verdadeira adoração, para tirar os olhos do próximo, para apagar a compaixão, para ofuscar a nossa fé. Aqueles homens ficavam maravilhados com aquela construção de ouro. Nossa, meu Deus, que porta maravilhosa. E não conseguiam ver o irmão deles ali, necessitado. E dava do que sobrava. E aquilo que eles tanto adoravam, aquelas construções, aquela coisa maravilhosa, ofuscava a fé deles. E aquilo era tudo que eles tinham para dar, só ouro e prata. Mas a situação daquele homem não mudava.
Então eu preciso me examinar todos os dias para ver onde é que eu estou focando o meu olhar. Se eu já estou indo nos cultos e olho assim, nossa, que palavra maravilhosa, né? Que louvor maravilhoso, que cadeiras, né? Você olha ali e vai ser uma bênção, né? Nossa, que estrutura maravilhosa. Mas o meu irmão passa desapercebido de mim. Meu irmão que está passando necessidade, meu irmão que está precisando de uma oração, meu irmão que está precisando de um abraço, e eu fico maravilhado com o som. Se eu fico maravilhado com essas coisas e as outras me passam desapercebidas, eu tenho que me examinar. Eu estou sendo ofuscado pelo brilho das glórias humanas e não da de Deus, do ouro e da prata. Então as correrias do dia a dia, do trabalho, elas querem nos ofuscar. E nós acabamos nos tornando religiosos, né? Porque vamos levando a vida, né? Vou no culto todo domingo, né? E fica fácil de esquecer do meu irmão. Mas sabe, quando a compaixão de Cristo no nosso coração, a gente para de se impressionar com essas coisas. Nossa, o irmão tem um carro. A gente para de se impressionar com essas coisas. O fulano de tal ganha tanto. Poxa, que bênção. E a gente começa a se impressionar com outras coisas, com as coisas eternas, que ninguém pode roubar. Porque o carro alguém pode roubar, pode bater, pode destruir. Mas aquilo que você construir, que é eterno, ninguém pode te tirar. Amém? Porque existe um sacrifício, uma adoração superior. Então aquelas 3 portas e aqueles 3 horários para Deus, totalmente religiosos, Deus vem com uma resposta, né? A primeira é que existe um sacrifício e uma adoração verdadeira e muito mais superior. E que ela está disponível para todos entrarem. E que ela não vem com a aparência que as pessoas esperam. Os discípulos estavam esperando que o reino de Deus viesse, restabelecendo a glória de Israel. E vai ver o tempo dele. Eu creio nisso. Deus prometeu, ele vai cumprir. Mas quando ele prometeu para Abraão que ele faria uma grande nação, vocês já pararam para pensar? Ele falou assim: os seus filhos serão tão numerosos como a areia do mar. E eles serão tão numerosos como as estrelas dos céus. Ele tem 2 promessas aqui. A areia do mar, ele está falando do povo de Israel, da terra. Mas estrela do céu, ele está falando dos filhos da fé. Tem 2 promessas aqui. E nós somos esses filhos das estrelas dos céus, de algo eterno e glorioso que ele prometeu ali. E é um privilégio poder fazer parte dessa promessa. É um privilégio poder anunciar. Sabe? Porque se a gente não vier com ousadia, Jesus falou que ele pode fazer suscitar das pedras filhos de Abraão. E eu acho legal, né, que não existe exemplo melhor para isso do que pedra, né, de rocha. Dele mesmo ele vai tirar filhos, ele tem tirado. Filhos das pedras têm saído durante os anos, filhos de Jesus, da rocha. Nós somos essas pedras. Amém? Queria compartilhar uma história com vocês. Eu fiquei meditando nessa palavra, percebendo que às vezes aquilo que eu estou esperando de Deus, estou esperando de Deus ouro, prata, estou esperando dos homens alguma coisa, mas Deus vem com algo muito melhor, muito mais superior. Eu falei: Senhor Deus, é muito bonito eu pregar tudo isso daqui, né? Mas será que eu também posso viver isso? Será que eu posso viver isso? E eu fiquei pensando nisso hoje o dia inteiro, aquilo lá me incomodando, e eu passando pelo caminho, né, e orando: Senhor, me dá os teus olhos, quero que eu possa ver os desprezados, né, os rejeitados, para que eu possa ser as suas mãos, para que eu possa ser seus pés, para que essas pessoas possam ser saciadas nessa sede que eles têm. E eu pedindo a Deus, e Deus começou a tocar meu coração. Eu fui até a casa dos meus avós, e Deus já falou comigo ali, né, me deu uma direção a respeito de uma tia minha, e eu saí ali sozinho, né. Eu falei: bom, vou fazer igual está aqui, né? Vamos seguir o modelo aqui, vamos seguir a cartilha, né? Vou chamar o meu amigo João, que é o Daniel, né? Eu sou de um jeito, Daniel é totalmente de outro, né? Daniel é bem mais calmo, eu sou mais esquentado. Eu falei: vou ligar para o meu amigo, vamos de 2, né? Que a gente de 2 dá mais coragem, né? Que aí, né, sozinhos a gente fica meio assim. Eu liguei para o Daniel, falei: ó Deus, se for para ser, o Daniel vai falar que dá, né? Aí eu liguei lá para o Daniel, né?
Ô, Daniel, beleza? Ô, beleza. E aí, cara? Ah, tá. Vou no shopping. Ah, então beleza. Não, então deixa quieto, deixa quieto. Falei, Deus não quer, né? Deus está falando que não quer. Mas ainda fiquei incomodado. Depois eu liguei de novo para ele, cara, acabei de chegar no shopping. Eu falei, não, então já entendi. E aí eu saí da casa dos meus avós, né, sozinho. Falei, Deus, então me mostra. Se tiver alguém, me mostra. E a primeira pessoa que eu vi na avenida, tem um cara ali com uma sacola. Eu não sabia se ele era morador de rua, o que ele era. Peguei, parei o carro no meio da avenida. Desci e falei, ô, senhor, vem cá. Falei, opa, tudo bem? O senhor, como é que você chama, Samuel? Ah, o senhor é pai? Falei, eu sou pai, tenho um monte de filho. Ah, então parabéns, feliz dia dos pais. Né, eu parei aqui para te falar, mandar uma mensagem, né, que Deus é o... Eu não lembro o que eu falei, Deus é o nosso pai, nunca se esquece de nós somos filhos amados, Deus te ama. E aí ele começou a falar, não, eu sei que Deus me ama, eu sei que Deus me ama. Eu já falei com ele já me deu dons de línguas, não sei o quê. Mas eu sofro de um vício, eu tenho aposentadoria, tenho esquizofrenia, tal. E ele começou a abrir o coração dele, eu não estava entendendo nada, né? Mas olha, só de você ter falado isso para mim já valeu meu dia, como se você já tivesse orado por mim. Mas eu posso orar mesmo assim? Ele falou, pode. Eu orei por ele, né? Coloquei as mãos sobre ele, falei, declaro você curado da esquizofrenia, dos seus vícios. Perguntei, você precisa de mais alguma coisa? Não preciso de mais nada, já tenho dinheiro, já está tudo bem, mas obrigado porque você já alegrou meu dia. E ele foi embora. Eu falei, nossa, yes, né? Ponto, né? E continuei indo, né? E orando para Deus. Aí eu ia para o shopping comprar uma camisa, né? Para vir pregar hoje à noite, né? Para vir bonitinho. Eu falei, não, já tenho camisa demais. Tá bom, não preciso de mais camisa. Vou para casa. Contornei a esquina. E aí eu me deparei com um casal. Né? O Pedro e a Sueli. Né? Pedro e a Sueli. E o legal é que Sueli significa luz, né? E Pedro está na passagem que eu ia pregar hoje, né? Olha que engraçado. O Pedro e a Sueli. E aí eu parei o carro ali, fui descendo, ele já chegou, ô meu amigo, não sei o que. Não, filho, pode ficar tranquilo. Eu te vi antes, eu parei de propósito, eu quero falar com você. E comecei a falar com ele, falei do amor de Deus, perguntei se ele era pai, orei por ele, falei, o que você quer que eu ore por você? Eu quero orar o Pai Nosso. Eu falei, tá bom, vamos orar o Pai Nosso. A gente orou o Pai Nosso, se abraçou. Eu falei assim, mas vocês estão precisando de alguma coisa, está doente? Aí a Sueli estava sentada no chão, né? Ela fez assim. Aí eu vi que ela estava com a mão no ouvido, né? Ela falou assim, meu ouvido está doendo, né? Tá ruim, não estou conseguindo ouvir direito. Eu falei, você tem fé em Deus? Ela falou, tenho. Então eu vou orar por você e você vai ser curado agora, em nome de Jesus. E aí eu coloquei as mãos sobre ela e para a glória de Deus ela foi curada ali na hora. Na hora. Ela foi curada. E ali eu fiquei, meu Deus, o que eu falo? Começou a chorar porque eu fazia assim. E ela, eu estou ouvindo, não estava ouvindo. Então, gente, se eu fiz, vocês também conseguem fazer. Porque não foi por mim. E na hora que vocês podem ficar maravilhados, nossa, mas é que nem aconteceu com Pedro. Ele falou, nossa, vocês fizeram isso. Pedro falou, por que vocês estão tão maravilhados? Não fui eu que fiz isso. Foi Jesus Cristo. Ele já derramou esse poder. E, gente, para mim foi incrível, porque isso nunca tinha acontecido comigo, tá? Foi a primeira vez. Mas na primeira vez, eu sei das coisas que eu penso, eu sei dos pecados que eu cometo, e eu sei que não foi por mim. Mas com um pouquinho de ousadia que a gente tiver, um pouquinho de ousadia, que a gente avançar, o reino de Deus começa a se estabelecer. E aquela mulher começou a chorar. Na hora que eu olhei as lágrimas assim, eu falei, está acontecendo alguma coisa, né? Caindo as lágrimas dela, eu estou ouvindo, sumiu o chiado. Ela falou assim, você está com uma dor? Eu estava com dor nas pernas, não conseguia andar, mas agora eu também nem preciso orar, porque já está mexendo aqui. E aí eles me abraçaram, né? Começaram a me abraçar. Ô Silas, põe a foto aí, só para vocês conhecerem. Aí a gente tirou uma selfie, né? Para registrar o momento. E ela ficou muito feliz, vocês não têm ideia. Ela estava bem fechada no começo, olha a cara dela. Ela ficou muito feliz. Acho que tem melhor apagar a luz. Olha lá. Ela ficou muito feliz. Ela ficou. E aí ele falou assim: o rapaz é o enviado de Deus. Foi bem engraçado. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí eu não sabia o que eu fazia. Eu comecei a chorar sozinho no carro, né? Aí cheguei em casa, né? Dei aquela. Porque o homem não chora, né? Ele sua pelos olhos, né? Eu cheguei em casa, dei aquela disfarçada, tá aí meio olhando assim, o que aconteceu, né? Não pega, não fala. Contei pra Thaís, comecei a chorar.
E aí logo na minha cabeça, né, vem aquele amigo que você ama, né? Peguei e liguei pro Daniel, né? Aí, Daniel, não sabe o que aconteceu, cara? Eu devia ter te chamado mesmo, né? Pra você ir comigo. E eu fiquei muito empolgado. A minha fé, gente, vocês não têm ideia do jeito que tá. Então eu creio que hoje Deus pode fazer algo maravilhoso na sua vida. Que você pode ser usado por Ele, que Ele pode fazer algo na sua vida, que você pode ser curado hoje. Deus pode transformar a sua vida hoje. Eu creio que Deus vai te dar uma nova visão, vai te dar os olhos dele para você não ser mais ofuscado com as glórias desse mundo, com as coisas desse mundo, com as coisas passageiras. Vai te dar uma outra visão, a visão de Jesus Cristo, para olhar as pessoas como elas têm que ser olhadas, para olhar a gente como gente é, como gente deve ser. Amém? E às vezes aquilo que você está colocando a sua esperança é no ouro e na prata. Deixa eu te falar, Deus tem algo muito maior para você, muito mais glorioso. Deus tem aquilo que você precisa para transformar a sua vida. Não é o emprego, não é o patrão, não é a situação econômica, não é a crise, não é o relacionamento que você quer ter, o namorado que você quer arrumar, não. Deus tem o melhor para a sua vida. Amém? Então que a gente possa, a minha palavra sempre é breve, tá, gente? Mas que a gente possa agora orar a Deus, se quebrantar mesmo. E avaliar a nossa vida assim: Senhor, eu tenho me ofuscado, né? Eu tenho sido religioso, eu tenho te buscado de uma forma religiosa, eu tenho olhado mais para as aparências externas do que externas, a ponto de ignorar as pessoas da minha casa, os meus filhos, eu tenho amado mais os meus negócios. Então me transforma, Deus, me dá os teus olhos para eu começar a enxergar de verdade. E se às vezes você tem se sentido também desprezado, né? Eu queria te falar, tem um pai lá no céu que te ama e que ele olha a sua situação. Pode às vezes parecer que faz tempo que Deus não fala com você. Imagina aquele homem, 40 anos, mas ele não se esqueceu. Se você está aqui hoje, era porque você precisava ouvir isso. E a resposta para o seu problema, às vezes não é a que você está esperando, é muito melhor, e Deus vai te responder também, se você tiver fé. Amém? Então vamos orar agora. Eu não sei como é que faz essa parte. Vou chamar vocês para vir aqui à frente, então podem vir aqui à frente. Nós vamos orar. Eu sei que quem vai fazer a obra é o Espírito Santo. Em nome de Jesus. Pai querido, eu sei que o Senhor é real. Eu já sabia que o Senhor é real, mas a cada dia o Senhor tem enchido meu coração de fé, com provas, maravilhas. O Senhor tem cuidado de cada um de nós todos os dias. Se nós estamos aqui vestidos, bem ou mal, com o que passou na semana, foi o Senhor que nos trouxe aqui, Deus, que cuidou da gente, que nos livrou. Mas Pai, passa em nós agora o Teu Espírito, Deus, para que nós possamos fazer um autoexame de como temos vivido, Deus. Se temos vivido a verdadeira adoração, ou se temos sido religiosos apenas. Se temos te buscado como uma religião e nós sabemos que a religião não é suficiente. Mas se temos vivido assim, Pai, nós queremos nos arrepender. Nós nos arrependemos agora. Sabemos que em Ti nós encontramos o perdão, em Ti nós encontramos a transformação, Deus. Por isso o Espírito Santo vai revelando aos corações agora, Deus, em nome de Jesus, tudo aquilo que precisa ser transformado, Deus. Tudo aquilo que tem ofuscado a nossa visão, Deus. Tudo aquilo que tem ofuscado a nossa fé, Deus. Tudo aquilo que tem nos impedido de olhar, Deus, para a direção correta, de olhar para o Senhor, Deus, de olhar para o próximo, de olhar para o necessitado, Pai. Que os nossos olhos sejam como os olhos de Pedro, como os olhos de João, que não se impressionavam com aquilo que era a glória terrena, Deus, mas que estavam atentos, Deus. Estavam atentos para o necessitado e sempre buscando aquilo que é eterno, Pai. Aquilo que homem nenhum pode roubar, Deus. Aquilo que o fogo não pode destruir, Deus. Aquilo que a traça não corrói, Pai, em nome de Jesus. Que nós possamos receber um espírito de ousadia, Deus. Que nós possamos ser uma igreja ousada, Deus. Uma igreja que avança proclamando do Seu reino, Deus.
Eu sei que o Senhor cura, Deus. Eu sei que o Senhor é um Deus sobrenatural, mas que nós possamos viver isso, Deus, em nossas casas, Deus, em nossos bairros, em nossos quarteirões, em nossas células, Deus, nas nossas ruas, Deus. Que este lugar aqui, Deus, que esta igreja, Deus, possa ser um lugar onde as pessoas sejam atraídas pela sua presença, Deus. Aqueles que têm sede, Deus, possam encontrar água para beber, Pai, em nome de Jesus. E se tem aqui, Deus, alguém que tem te buscado, Deus, se tem alguém aqui hoje que tem te buscado, mas se sentindo indigno de entrar na tua presença, Deus, derrama agora do seu amor, Deus. Jesus Cristo te fez aceito. Jesus Cristo fez o sacrifício suficiente para que você pudesse entrar no templo da presença dele todos os dias, todos os dias, todos os dias. E não importa qual o tamanho do seu pecado, o sacrifício de Jesus é suficiente para te lavar, para te restaurar e te colocar de pé. Assim como Pedro colocou aquele homem de pé, Deus está te colocando de pé agora, restaurando sua dignidade como homem, restaurando sua dignidade como mulher, como cabeça da casa, como provedor, como pai, como mãe, como filho. Não há mais condenação em Cristo Jesus. Algumas pessoas têm uma visão errada sobre Deus. Deixa eu te falar, meu irmão, Deus não precisa condenar o que já está condenado. O pecado já nos separava dele, o pecado já nos condenava. Nós já estávamos condenados. Deus não precisa condenar o condenado, muito pelo contrário. Ele veio para estender a mão, para nos tirar do lugar de condenação e nos levar ao lugar de filhos, de melhores amigos. Deus te chama hoje para ser melhor amigo. Deus te chama de filho. Deus te chama para ser filho. Amém. Eu queria saber se alguém aqui nunca teve a oportunidade de falar assim: Senhor Jesus, eu quero entregar a minha vida para você, eu quero viver essas coisas gloriosas, eu quero que o Senhor entre na minha vida e me transforme. Se tiver alguém aqui, assim, eu quero entregar a minha vida, eu vou orar com você, a gente vai fazer uma oração. Eu queria que você levantasse a sua mão, você tivesse coragem, se fosse ousado, levantasse a sua mão e nós vamos orar com você. Tem alguém que quer fazer essa oração? Amém. Glória a Deus. Pode vir aqui comigo para frente. Tem mais alguém? Se tiver mais alguém, vem aqui para frente. A igreja me ajuda? Amém. Então vamos repetindo. Eu oro, vocês repetem. Amém? Senhor Jesus, nessa noite eu abro o meu coração para que o Senhor venha morar nele. Venha ser Senhor e Salvador da minha vida. Eu me arrependo dos meus pecados, de andar distante, independente. Transforma minha vida agora, Senhor, pois eu quero ser teu filho e quero viver todos os dias da minha vida na sua presença, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Tá bom. Que o teu Espírito se mova neste lugar aqui, Senhor. Que as pessoas que entraram aqui de uma forma possam sair de uma outra forma, totalmente diferente, porque tão somente foram tocadas por Ti, porque tão somente foram apercebidas do amor que emana do Calvário, foram apercebidas do amor que emana do Teu trono e que toca vidas. Ó Deus, de uma forma especial, de uma forma muito especial, Senhor, venha trazer esperança. De uma forma especial, ó Deus, venha estampar os ouvidos. Se nossos ouvidos têm deixado de ouvir direções, se nosso coração tem se endurecido, se nós temos ouvido a voz
somente das circunstâncias e temos deixado de ouvir a voz do Teu Espírito. Opera a cura dessa surdez espiritual, porque a Tua palavra diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E se nós somos igrejas, se nós somos a igreja, então pedimos nesta hora a oportunidade de termos os nossos ouvidos sarados e o nosso coração dilatado, para que não sejamos estreitos na passagem do amor que pode transformar a nossa vida. Abre nossos olhos, Senhor, nesta hora. Abre nossos olhos espirituais, que possamos enxergar a Tua palavra de outra forma, que possamos ver a nossa própria vida de uma maneira diferente, como filhos de Deus, não como estranhos aos concertos e às alianças, mas que possamos nos ver como filhos, aliançados, recebidos, abraçados. Faz algo novo aqui neste lugar, Senhor. Faz algo novo neste lugar, Senhor. Faz algo novo nos casamentos. Faz algo novo nos relacionamentos. Senhor, oramos agora de uma forma especial por essa nova geração que está sendo contagiada pela palavra de avivamento, por esses jovens que têm se levantado com força, com energia, com a força do Teu Espírito, com uma visão ousada, intrépida, para falar a linguagem que essa geração precisa entender. Então oramos agora, Deus, pelos nossos filhos, pelos jovens, pela nova geração que está se levantando, ó Deus, com uma nova unção de entendimento, de ousadia, de intrepidez. Que Teu Espírito venha e os possua de uma maneira sobrenatural, ó Deus. Ó Deus, ó Senhor, ó Senhor. Nós não desprezamos o dia dos pequenos começos, porque é de uma pequenina mão, do tamanho da mão de um homem, de uma nuvem do tamanho da mão de um homem, que vem uma grande chuva. Por isso, Senhor, queremos declarar o início de um novo tempo, Senhor, de uma nova geração que se levanta, crendo que está recebendo da parte do Senhor uma missão gloriosa, que é de ser testemunha no meio desta geração nova que se levanta agora. Oh Deus, então te damos graças, te damos graças, te damos graças, e dizemos: sejam bem-vindos, Senhor, sejam bem-vindos. Oh Senhor, faz algo novo, Senhor, para a glória do Teu nome, para a glória do Teu nome, para a glória do Teu nome, Senhor. Faz esta obra, aviva-nos, Senhor. Desperta-nos, ó Deus, desperta-nos para a glória do Teu nome, Senhor.